Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E olha só, galera, para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem junto na condução desse nosso projeto pedagógico que tem a função de promover a sua qualificação para que você fique competitivo e tenha um grande desempenho nesse concurso. E a gente vai seguindo em frente, trabalhando com História de Sergipe. Chegou a hora e a vez da gente começar a falar sobre os governadores e prefeitos do período republicano. Ora, os senhores sabem muito bem que o período republicano brasileiro é bastante extenso. Começou lá em 1889 com a proclamação, comandada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e vem até os dias atuais. Ora, já são quase 130 anos, então convenhamos que não é uma tarefa das mais fáceis trabalhar um período tão longo quanto este. Então, o que a gente vai fazer ao longo de nossas aulas? Iremos trabalhar os assuntos muito mais relevantes, os assuntos que são fundamentais. Sabe aqueles assuntos que têm um grande potencial de aparecer lá no dia da sua prova? E aí, quando você tiver com o caderno de provas nas mãos e olhar as questões, nossa, você vai lembrar. Puxa vida, o professor Edenilson falou desse assunto durante a aula. E eu me lembro muito bem, eu assimilei esse conhecimento, não terei dificuldade alguma. Então, a gente vai trabalhar com os fatos mais significativos, os fatos que são mais importantes, aqueles que têm uma relevância muito maior, aqueles que você precisa necessariamente ter como base para destruir a banca. É isso aí, a gente está aqui para ajudar você a ter um grande desempenho e detonar com essa banca. A gente vai buscar o gabarito. Para a gente alcançar o gabarito, precisamos de muita dedicação, de muito foco, de muito esforço. Então, pensa bem, meu amiguinho, pensa bem, minha amiguinha. Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. Então, se você quer ter um grande desempenho de conhecimentos específicos ao estado de Sergipe, tanto no que tange a geografia, quanto no que se refere à história, o que você tem que fazer? Você tem que estudar com determinação. Você tem que fazer isso repetidamente. Você tem que ler os nossos materiais, prestar atenção nas nossas aulas. Você precisa fazer uma série de questões, pois só assim você vai chegar completamente preparado no dia da prova e vai ser um arraso, você vai ter um grande desempenho. Afinal de contas, você está se preparando aqui como a equipe campeã do LAC Concursos. Pois bem, vamos começar falando aí sobre os governadores e prefeitos do período republicano em Sergipe. Primeiro ponto importante aqui, pessoal, para saber, a gente tem o período republicano. Olha só, o período republicano no Brasil, convenhamos, é um período bastante extenso de nossa história. Começa lá com a proclamação em 1889 e segue até os nossos dias atuais. Olha só que coisa, vem até os dias atuais. O período republicano, por sua vez, pode ser dividido em várias etapas, em várias fases. Quais são essas fases? Eu digo para você, olha só. A primeira fase é chamada de Primeira República, ou também é conhecida como República Velha. É a República dos Coronéis, a República das Oligarquias, a fase do coronelismo, do fisiologismo, a fase do voto de cabresto, das fraudes nas eleições e tudo mais.
República Velha ou República dos Coronéis, ou ainda a Primeira República. Essa é a primeira fase republicana brasileira. A segunda fase começa a partir da Revolução de 1930, através da chegada de Getúlio Vargas à presidência da República no Brasil. Este período perdurou por quanto tempo, professor? 15 anos. Começou em 1930, seguiu até 1945. Como é que é chamada essa fase? Essa fase é chamada de Era Vargas. Depois da Era Vargas, nós temos a redemocratização do Brasil. Nós temos uma fase que os historiadores chamam de República Democrática Populista. República Democrática Populista, período histórico que vai de 1945 até 1964. 1964 nós temos o advento da intervenção militar no poder político no Brasil. O golpe que derruba o presidente João Goulart inaugura uma nova fase conhecida como regime militar. É a fase do regime militar ou ditadura militar, se você assim preferir denominar. São os 21 anos compreendidos entre 1964 e 1985, quando acontece a eleição indireta de Tancredo de Almeida Neves no Colégio Eleitoral, inaugurando a chamada Nova República. A Nova República com os governos de José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Michel Temer. Percebeu aí, amigão? No período republicano, nós temos aí cerca de 130 anos de história. Convenhamos, não é fácil trabalharmos um período tão extenso quanto este, né? Como diria Fernando Brodel, é um período de longa duração. Muitos aspectos importantes são fundamentais para a nossa compreensão. E desta forma, nós iremos analisar os aspectos relacionados com a política brasileira que diretamente tem reflexo na política sergipana. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a oligarquia olimpista que dominou o cenário político sergipano entre os anos de 1900 e 1910, a gente está se reportando à chamada Primeira República, que eu acabei de falar para vocês agora há pouco, que também é conhecida como República Velha, que inaugurou-se em 1889 com a proclamação da República. 2 anos depois, nós tivemos a aprovação da nossa primeira Constituição Republicana, a Constituição de 1891. Como características importantes desse período, temos o voto de cabresto, ou seja, a manipulação dos eleitores, sobretudo daqueles eleitores que estavam residindo na zona rural. E convenhamos que naquela época, mais de 80% da população brasileira concentrava-se na zona rural. E eles eram controlados pelos coronéis, através da troca de favores, através do chamado clientelismo. Portanto, as eleições eram marcadas por muitas fraudes e haviam as oligarquias que dominavam o cenário político. As oligarquias eram grupos políticos que se assenhoravam do poder nos mais variados estados do Brasil. Gente, olha só, o coronelismo foi um fenômeno político que caracterizou todos os estados do Brasil. Então, existiam uma série de coronéis Brasil afora. Muitas vezes, esses coronéis se uniam, formando oligarquias, e muitas vezes eles também se digladiavam pelo poder político. Falando especificamente do que nos interessa na aula de hoje, que é estudar Sergipe, nós temos aqui o predomínio da oligarquia olimpista,
que teve um papel preponderante no início do século XX, comandando a política sergipana. Olha só, nós tivemos nessa época o registro de 2 partidos políticos majoritários em Sergipe. Esses 2 partidos eram o Partido Republicano de Sergipe, também chamado de Cabaús, e o Partido Republicano Sergipense, também conhecido como Pebas. Então presta bem atenção. Esse período aqui do início do século XX, na política sergipana, registramos a presença, a disputa política de 2 partidos. O Partido Republicano de Sergipe, que também era conhecido como Cabaús, e o Partido Republicano Sergipense, que também era apelidado de Pebas. São os 2 grupos políticos que tinham grande predominância nesse contexto histórico, pessoal. Vamos falar então do nosso bom e velho Olímpio Campos. Afinal de contas, a gente está trabalhando o predomínio da oligarquia olimpista, não é isso? Então vamos conhecer quem foi essa figura política do Olímpio Campos. Olímpio Campos, pessoal, era líder dos Cabaús. Lembra que eram os Cabaús? Olha eles aqui. O Partido Republicano de Sergipe. Está aqui a fera. Olímpio Campos era chefe político, era um cacique político, vamos dizer assim. Era o líder dos Cabaús e também era presidente do estado de Sergipe. Aí você fala assim, mas professor, presidente do estado? Sim, naquela época denominava-se presidente aquele que tinha a função de ser o mandatário político estadual. O governador era chamado de presidente. Então os estados tinham presidentes também. Presidente do estado de Sergipe, nesse contexto, era Olímpio Campos. Olímpio Campos que, usando de seu poderio político, de sua influência, de sua liderança, por ser um grande cacique político local, indicava seus sucessores no governo. Então veja só, por isso que essa fase é conhecida como oligarquia olimpista. Por quê? Olímpio Campos, sendo uma grande personalidade política em Sergipe, indicava os seus sucessores. Os outros governadores venciam as eleições, venciam os pleitos eleitorais com o apoio de Olímpio Campos, ou seja, fazendo parte do grupo de Olímpio Campos. Além disso, ele também tinha uma grande influência política, contribuindo para a eleição de vários deputados, deputados estaduais e deputados federais, inclusive. E ele chegou a ser eleito como senador da República. Ele foi eleito para o Senado no estado de Sergipe. Falando desse contexto histórico aqui, pessoal, é muito importante compreender a influência política do coronelismo. O coronelismo, como dissemos anteriormente, foi um fenômeno político muito importante, que caracterizou principalmente a Primeira República no Brasil, onde grandes proprietários de terra, através de seu poderio econômico, acabavam também exercendo uma grande influência política sobre as pessoas que precisavam de seus favores. Havia uma troca de favores entre o coronel e o eleitor. O coronel podia arrumar emprego, arrumar uma vaga na escola, arrumar um tratamento médico, conseguir um emprego público, tirar alguém da cadeia, financiar festas populares, batizar os filhos de seus agregados. Só que em troca dessa proteção, entre aspas, o coronel exigia obediência cega de seus eleitores. Os eleitores tinham que votar nos candidatos determinados pelo coronel. É por isso que nessa época
ganhou muita visibilidade, ganhou muita notoriedade a expressão voto de cabresto, porque o eleitor era obrigado a votar nos candidatos indicados pelo coronel. E lembre-se uma característica importante, na Primeira República, que é a República Velha, o voto era a descoberto, ou seja, o voto era aberto e não existia a justiça eleitoral. Portanto, as fraudes eram constantes. Vamos entender, então, a influência do coronelismo. Acabava contribuindo na eleição de prefeitos das mais variadas cidades de Sergipe, no controle dos empregos públicos. Olha só, pessoal, nessa época aqui que a gente está estudando, é a Primeira República no Brasil, as primeiras décadas do século XX, não existia concurso. Veja só, você não está aí se preparando, você não está aí se matando de estudar, você está fazendo resumos, fazendo questões, fazendo anotações, se preparando de forma condizente para uma prova que vai ser muito competitiva. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a estudarem conosco para o concurso da Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe, Sejuc Sergipe 2018. São 100 vagas para o sistema penitenciário. Nós aqui da La Concurso preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo por apenas 10 parcelas de R$30. Este curso, nós estamos tratando ele com prioridade aqui na La Concurso, um curso muito competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Olha só, essa videoaula que você assistiu no YouTube é apenas 30% do total de aulas. A gente colocou uma playlist aí de 60 vídeos apenas para este concurso. Mas esse curso, com 10 parcelas de R$30, você pode assistir mais de 110 aulas aqui na La Concursos e mais a nossa turma Personal Coach. Se você fizer o Personal Coach, se você cumprir as suas metas de todos estudos, tenho certeza que ficará muito competitivo. Espero vocês aqui na LAC, acesse laconcurso.com.br. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.